Uma pedra, uma queda. Duas histórias diferentes sobre o que aconteceu. Foi a montanha que a matou? Ou algo mais sombrio aconteceu? 21 de agosto de 2010. Aiguille Noire de Boucheron, maciço do Mont Blanc, 12.400 pés. É isso que aconteceu nos últimos minutos aterrorizantes de Chloe Graftio. Bem-vindo ao limite extremo, onde os riscos são altos, mas ninguém é apenas uma manchete. Alguns alpinistas veem o maciço do Mont Blanc como a montanha da morte. Mas na manhã de 21 de agosto de 2010, Chloe Graftio e seu parceiro de escalada, Nicholas, viveram algo completamente diferente. Horas antes, eles haviam deixado o nível do mar e começaram a subir a aresta sul da Aiguille Noire de Boucheron, em estilo alpino. Embora esse cume de 30 metros seja tão respeitado que escritores de montanhismo o colocam em listas das 100 melhores escaladas de todos os Alpes, eles avançaram suavemente, carregando tudo o que precisavam nas costas, avançando juntos por mais de 1.000 metros de rocha exposta, com nada além de uma corda, um punhado de proteções e anos de experiência. E eles faziam parecer fácil. Cada manobra era precisa, sem uma única corda presa ou caminho errado para desperdiçar energia. Enquanto continuavam subindo, parecia que até o céu estava a favor deles. A atmosfera estava completamente limpa. Cada lance, cada ancoragem funcionou. E no final da manhã, eles chegaram ao cume, quase 30 metros acima do nível do mar. Às 13h, era hora de voltar para casa. E no montanhismo, é na descida que as coisas ruins acontecem. Está estatisticamente comprovado que acidentes nas montanhas acontecem mais durante a descida do que na subida. E Chloe sabia disso. Ela praticamente vivia nessas montanhas. Essa era alguém que, aos 15 anos, antes mesmo de ter idade para dirigir, já tinha vencido campeonatos de escalada. Então, quando ela e Nicholas arrumaram as coisas e começaram a descer, se tornar mais uma estatística dessa montanha mortal era a última coisa em que ela pensava. Mas a Aiguille Noire du Puy-de-Dôme é uma montanha com duas personalidades muito diferentes. Erguendo-se no lado sul do maciço do Mont Blanc, há muito tempo é considerada uma das melhores escaladas em rocha de todos os Alpes. Por mais de um século, alpinistas de elite viajaram de todas as partes do mundo só para escalar sua famosa aresta sul de granito, que recompensa movimentos cuidadosos e pune qualquer descuido. Não é o pico mais alto da cadeia. Não precisa ser. Sua reputação vem da qualidade da escalada em si. Alcançar o cume é considerado um símbolo de honra entre os montanhistas, e foi exatamente de lá que Chloe e Nicholas tinham acabado de vir. A rota que eles passaram horas escalando foi a Aresta Sul, uma magnífica espinha de granito sólido e monolítico. Granito é o tipo de rocha com que os escaladores sonham. Ele se forma bem abaixo da superfície da Terra, sob um calor e pressão inimagináveis. Seus cristais ficam tão firmemente unidos que conseguem suportar o peso de um escalador, em bordas quase tão finas quanto a ponta de um dedo. Raramente se quebra e raramente se esfarela. Escaladores passam toda a carreira aprendendo a confiar no granito. Chloe confiava nele completamente. Mas eles não iam voltar pelo mesmo caminho que vieram. Como quase todo mundo que escala a Aiguille Noire, eles desceriam pela crista leste. E descer por aqui é completamente diferente de subir. Na subida, seus olhos estão constantemente procurando por apoios para as mãos, fissuras e saliências acima de você. Cada movimento é deliberado porque você pode ver exatamente onde vai pôr a mão. Descer inverte esse processo. Seus pés procuram apoios que você nem sempre consegue ver. Você abaixa o corpo no espaço vazio antes de saber exatamente o que está embaixo de você. Cada passo é baseado em parte na sensação, na memória e na confiança. Por um tempo, a crista leste ainda parece familiar, porque aquele mesmo granito confiável que te levou em segurança até o cume continua sob suas botas. Mas em algum lugar lá embaixo, sem aviso, sem nenhum sinal, o granito limpo silenciosamente dá lugar ao que os alpinistas chamam de rocha podre. Eles chamam assim porque é feito de inúmeros fragmentos menores cimentados juntos milhões de anos atrás, quase como cascalho prensado em concreto. Às vezes, esse cimento natural é incrivelmente forte. Às vezes, ele foi enfraquecido por décadas de invernos congelantes, neve derretendo, chuva e gravidade. De longe, cada bloco parece perfeitamente confiável. De perto, uma pedra pode segurar seu peso tranquilamente, enquanto a próxima pode se soltar quase sem nenhum aviso. É como descer por um Jenga de 900 metros, onde cada bloco parece exatamente igual, mas ninguém pode te dizer qual está solto.
Você pensaria que uma descida como essa seria simplesmente evitada, mas realmente não há uma maneira melhor de descer. Geração após geração, os guias locais de montanha aceitaram que esse é simplesmente o preço de descer a Aiguille Noire. Então, ao longo dos anos, eles pintaram pequenos pontos amarelos diretamente na crista, traçando uma rota entre as torres, ravinas quebradas, saliências soltas e inúmeros afloramentos sem nome. Aqueles círculos amarelos desbotados marcam a linha mais segura que alguém conseguiu encontrar após mais de um século escalando esta montanha. Siga os pontos e você estará caminhando pela rota que milhares de alpinistas antes de você já desceram com sucesso. Dê apenas alguns passos para longe deles e você estará confiando em uma montanha que nunca prometeu te segurar. Quando Chloe e Nicholas começaram a descer pelos pontos amarelos, a descida não foi de um único estilo de movimento o tempo todo. Nas seções mais íngremes e quebradas, eles ainda usavam a mesma corda que usaram para subir, fazendo uma série de pequenos rapéis, deslizando pela própria corda além das piores partes da rocha esfarelada. Exatamente do jeito que você é treinado para lidar com terrenos muito íngremes e soltos demais para simplesmente descer escalando. É um sistema, e até esse ponto, o sistema estava funcionando perfeitamente. Mas, por fim, o ângulo diminuiu. O terreno ficou mais nivelado, parecendo mais uma trilha íngreme do que uma escalada. E foi aqui, nesse terreno mais fácil, que eles avaliaram o ângulo da rocha, o clima, o terreno e fizeram algo que parece completamente insano se você não entende nada de montanhismo. Os dois pararam, abaixaram-se até seus cadeirinhas, descliparam os mosquetões e desamarraram completamente a corda que os ligava. Depois, guardaram a corda. Agora eles estavam descendo uma montanha de 30 metros, completamente soltos de qualquer coisa, com milhares de pés de vazio em cada lado deles. Agora, desamarrar sua corda de segurança nessa altitude certamente soa como arrogância. Foi o que eu pensei que fosse no começo. Na verdade, era exatamente o oposto. Porque quando você está escalando uma parede vertical, você coloca âncoras de segurança de metal na rocha a cada metro e prende sua corda nelas. Assim, se você cair, a âncora te segura. Mas essa crista leste é uma subida incrivelmente longa, inclinada e irregular, com pouquíssimos lugares para realmente colocar equipamentos de segurança confiáveis. E nas montanhas altas, a velocidade é o seu principal equipamento de segurança. Mover-se encordada consome uma quantidade enorme de tempo precioso para gerenciar constantemente a folga, desfazer enroscos e se comunicar por cima do barulho do vento. Quanto mais tempo dois alpinistas ficam expostos em uma aresta como essa, maiores as chances de serem pegos por uma das tempestades repentinas da TAD, que rotineiramente matam pessoas exatamente nessa cadeia de montanhas. Na cabeça deles, simplesmente tinha que dar certo. E há outro motivo pelo qual Chloe e seu parceiro se sentiram tão à vontade para tirar a corda. Para entender o que eu quero dizer, você tem que voltar alguns anos atrás para uma academia de escalada em Namur, na Bélgica, onde Chloe, aos 11 anos, tinha acabado de largar o atletismo porque era muito estressante, e ela precisava de outra coisa para fazer com toda aquela energia. Sua irmã mais velha, Alex, já estava escalando. Chloe a seguiu até a academia, e em menos de um ano, ficou óbvio que era para isso que ela tinha nascido. Alex mais tarde guiaria sua própria irmã até o cume do Mont Blanc pela primeira vez, ao lado de um amigo da família, que se tornaria um dos melhores escaladores do mundo. Foi aí que tudo começou. Em 2002, já estava claro que a Bélgica tinha encontrado alguém especial. Chloe Grafftier chegou ao Campeonato Mundial Juvenil em Cantalou, França, como mais uma adolescente talentosa. Ela saiu de lá como a melhor escaladora de dificuldade da sua faixa etária no planeta. Ela tinha apenas 15 anos de idade. A maioria dos campeões mundiais adolescentes passa os anos seguintes tentando provar que a vitória não foi sorte. Chloe fez o oposto. A cada temporada, ela continuava vencendo. Títulos nacionais em dificuldade, títulos nacionais em boulder, competições juniores, competições seniores. Nada disso parecia importar. Onde quer que houvesse uma parede de escalado e um cronômetro, Chloe era, de repente, a pessoa que todos tinham que vencer. Na época, a escalada belga já tinha uma superestrela. Muriel Sarkany já passava anos carregando o esporte nas costas. Naturalmente, toda jovem escaladora era apresentada como a próxima Muriel, mas Chloe não ficou como promessa por muito tempo. Em poucos anos, ela já tinha sua própria história. Para quem a via escalar, não era surpresa, porque essa escaladora se movia mais rápido, mais leve e de forma mais natural do que as outras lá em cima. Chloe rapidamente ganhou o apelido de Sininho, porque ela flutuava pelas paredes, onde todos os outros lutavam por cada movimento.
E embora ela fosse uma das maiores estrelas da escalada do país, as pessoas que realmente escalavam com ela a conheciam por outro motivo. Eles sabiam que antes de trechos difíceis, ela se voltava silenciosamente para si mesma, como se a montanha não fosse algo a temer, mas sim um lugar ao qual ela pertencia. Aos 19 anos, Chloe colocou toda a sua vida em um carro e deixou a Bélgica rumo aos Alpes franceses, onde viviam os melhores escaladores da Europa. Cada decisão que ela tomava agora girava em torno de se tornar melhor, porque ela estava buscando admissão na ENSA, a Academia de Guias de Montanha de Elite da França. Este é um dos únicos lugares no mundo onde os escaladores são treinados para resgatar outras pessoas isoladas ou presas nas montanhas. Havia apenas um problema. Chloe estava treinando da maneira errada para seus objetivos, ou pelo menos era isso que todos pensavam no começo, porque escalar no mais alto nível recompensa a obsessão. O jeito padrão é escolher uma disciplina de escalada, ficar incrivelmente bom nela e ignorar todo o resto. Boulderistas viram boulderistas, escaladores de gelo viram escaladores de gelo. Escaladores alpinos ficam nas montanhas. É assim que campeões são feitos. Chloe ignorou completamente a regra. Em um fim de semana, ela estava pendurada de cabeça para baixo em agarras pequenas de ginásio em uma final de boulder da Copa do Mundo. No seguinte, ela estava balançando picaretas de gelo em cachoeiras congeladas. Depois, ela sumia nos Alpes por dias, escalando longas rotas de montanha. Pela lógica, ela deveria ter se tornado mediana nas três. Na realidade, ela se tornou uma atleta de elite em cada uma delas. Em 2010, ela ficou em terceiro lugar geral na Copa do Mundo de Boulder, o nível mais alto que o esporte oferece. E ficar em terceiro lugar não acontece por sorte. O boulder da Copa do Mundo é decidido pelos menores detalhes. 2 escaladores podem completar exatamente os mesmos problemas, e o vencedor geralmente é aquele que precisou de uma tentativa a menos. Um escorregão ou um erro durante toda a competição pode ser a diferença entre ganhar o ouro ou voltar para casa de mãos vazias. Em Vail, Chloe ganhou o ouro. Depois, ela ganhou ouro novamente em Sheffield, na Inglaterra, na frente de uma plateia de mais de 20 mil pessoas, vencendo a competição por uma única tentativa. Depois, ela foi para Sheffield e ganhou de novo. No início daquele mesmo ano, ela já havia vencido a Ice Master World Cup na Itália. Pense nisso por um segundo. Os melhores boulderistas do mundo passam a carreira inteira tentando vencer outros boulderistas. Os melhores escaladores de gelo do mundo passam a vida aprendendo a cravar ferramentas em cachoeiras congeladas. Chloe estava vencendo os dois. A Planet Mountain, uma das maiores revistas de escalada da Itália, chamou ela de extremamente versátil. Se bobear, estavam até subestimando. Porque Chloe era boa em quase todos os tipos de escalada indoor. Ela já era uma das melhores escaladoras de competição do mundo, vencendo especialistas cujas vidas inteiras giravam em torno de paredes de plástico em competições oficiais. Ao ar livre, ela escalava vias de rocha tão difíceis que até muitos escaladores profissionais nunca chegaram a esse nível. Uma de suas escaladas mais difíceis tinha um grau de 5.13D, um nível tão exigente que cada movimento precisa ser executado perfeitamente. Depois, ela trocava os sapatos de escalada por ferramentas de gelo e seguia para cachoeiras congeladas, onde cada golpe precisava cravar no gelo que podia se despedaçar sob ela. Ela também competia em escalada mista, uma modalidade em que os escaladores se movem entre rocha nua e gelo usando ferramentas de metal afiadas, equilibrando-se em apoios para os pés que mal são mais largos que uma moeda. Mesmo entre os escaladores de elite, muitos nunca tentam isso porque exige um conjunto de habilidades totalmente diferente. E ela não parou na Europa. Ela atravessou o Atlântico até o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, para escalar alguns dos penhascos mais famosos do mundo. De volta à França, ela enfrentou rotas de escalada tradicional por desfiladeiros íngremes de calcário, colocando cada peça de proteção sozinha, em vez de prender-se em grampos que outra pessoa havia instalado. No inverno, ela esquiou por encostas alpinas íngremes, onde a maioria dos esquiadores recreativos nem pensaria em ficar em pé. E aqui, no maciço do Mont Blanc, sob seus pés, ela já havia completado algumas das rotas alpinas mais respeitadas da região. Então, enquanto ela continuava descendo a crista leste naquela tarde, seguindo os pontos amarelos desbotados, testando levemente cada pedra antes de apoiar seu peso nela, não havia motivo para acreditar que essa descida seria diferente das centenas que vieram antes. Nem era essa montanha que a preocupava. Em apenas algumas semanas, ela voaria para a Índia com o clube alpino francês, para tentar escalar o Bajirati Tree, um pico remoto do Himalaia que se eleva a mais de 21 mil pés acima do nível do mar. Ela já estava pensando naquela montanha. E então, em menos de um segundo, tudo mudou. Em um momento,
Chloe Graft descia a crista leste exatamente como já havia descido centenas de cristas de montanhas antes, seguindo cuidadosamente os pontos amarelos desbotados, testando cada passo antes de apoiar o peso nele. No momento seguinte, a montanha simplesmente parou de sustentá-la. Nicholas, seu parceiro, nem sequer viu acontecer. Ele estava em algum lugar próximo, no mesmo terreno irregular, traçando seu próprio caminho pelo mesmo campo de pontos amarelos. Quando ouviu um estrondo alto, no momento em que olhou para cima, Chloe simplesmente havia sumido. Chloe caiu quase 360 metros, aproximadamente a altura de 2 torres Eiffel empilhadas uma sobre a outra. Não havia nenhuma corda entre eles para impedir isso, e em uma queda tão longa, quase certamente não poderia haver, porque o corpo humano atinge uma velocidade muito alta em queda livre. Em apenas alguns segundos, você já está viajando mais rápido do que um carro na estrada. Mas essa não foi uma queda contínua em queda livre. A face abaixo da aresta leste é irregular e implacável. Cada saliência se torna outro impacto, cada beirada se torna outra colisão. A montanha não espera você chegar lá embaixo para causar estragos. Especialistas em traumas que estudam quedas dessa magnitude descrevem algo estranhamente misericordioso. As lesões são tão imediatas e tão catastróficas que a consciência geralmente se perde quase instantaneamente. O que quer que Chloe tenha sentido naquela primeira fração de segundo, provavelmente foi a última coisa que ela sentiu. Pequeno desvio. Todo mês tem uma história que nunca chega ao YouTube. Está no Patreon, se você quiser. Links abaixo. Agora, de volta à montanha. Nicholas ainda precisava descer a montanha sozinho. Ele desceu o restante da crista leste em choque, carregando o peso de saber que sua parceira de escalada não estava mais atrás dele. Finalmente, ele chegou a um lugar onde pôde, enfim, pedir socorro. Mas em uma montanha como a Aiguille Noire, a ajuda não chega em minutos. Não há estradas, ambulâncias ou helicópteros esperando lá em cima. Equipes italianas de resgate alpino começaram a subir do vale abaixo, junto com oficiais da Guarda de Finanza, carregando equipamentos feitos exatamente para esse tipo de missão. Mas antes mesmo de chegarem à base da parede, todos já sabiam. Isso já não era mais um resgate, era uma operação de recuperação do corpo. O corpo de Chloe foi levado para Courmayeur, e em algum lugar na Bélgica, um pai que esperava sua filha em casa em poucos dias não fazia ideia de que sua vida já havia mudado para sempre. E é aí que você esperaria que essa história terminasse. Mas não termina, porque ninguém conseguia concordar sobre o que realmente tinha acontecido. Porque quando as autoridades italianas abriram a investigação padrão que é aberta após toda a fatalidade na montanha naquele vale, elas não encontraram exatamente nada para investigar. Quero dizer, você não pode exatamente processar uma montanha no tribunal. 2 alpinistas experientes fizeram exatamente o que os guias recomendam fazer, exatamente nesse tipo de terreno, e um deles não conseguiu descer. Deveria ter sido um caso simples, mas quando tentaram juntar as peças, você encontra 2 histórias completamente diferentes sobre como um campeão mundial caiu de uma montanha. De acordo com as equipes de resgate e os primeiros comunicados divulgados após o acidente, Chloe estava percorrendo aquele famoso trecho fácil da descida quando a montanha simplesmente a acertou em cheio. Um bloco de pedra solto, deslocado em algum lugar bem acima pelo vento ou pelo gelo em movimento, desceu silenciosamente pela canaleta. Ele a atingiu com força suficiente para derrubá-la e arrastá-la da crista. Nessa versão dos acontecimentos, Chloe não fez nada de errado. Ela simplesmente estava no lugar errado, no exato momento errado. Mas a única pessoa que desceu daquela montanha com vida foi Nicholas, o parceiro de escalada de Chloe naquele dia. E ele era um alpinista experiente por mérito próprio. E depois de conversar diretamente com Nicholas, essa não foi a versão na qual a família dela passou a acreditar. O que eles entenderam do que ele disse foi que, em determinado trecho da descida, Chloe tentou se apoiar no que parecia ser um bloco de rocha perfeitamente sólido. No momento em que ela confiou seu peso nele, a rocha se desprendeu da montanha e ficou na mão dela. Em um terreno tão íngreme, suas mãos não servem apenas para te puxar para cima. Elas estão ali para impedir que seu corpo tombe para fora, enquanto seus pés procuram o próximo apoio abaixo. Quando aquele apoio de mão desapareceu de repente, o equilíbrio dela também se foi. Não havia mais nada para segurar. Ela tombou para longe da crista, e a montanha a levou. Por todos os relatos, inclusive o dele próprio, Nicholas nunca chegou a ver o momento em que ela caiu. Então isso levanta uma pergunta óbvia.
como ninguém realmente testemunhou o último segundo, de onde veio a segunda versão da história? Uma possível pista pode já estar nas próprias palavras da Chloe. Apenas 5 dias antes do acidente, ela publicou uma atualização em seu site pessoal, descrevendo outra escalada que havia completado durante aquela mesma viagem aos Alpes. E quase como se não fosse nada, entre outras coisas, ela escreveu que quase caiu depois de puxar um grande bloco de pedra, e ao ver a pedra se soltar em sua mão, conseguiu se segurar. Agora, isso não prova que a mesma coisa aconteceu em 21 de agosto, mas ajuda a explicar por que a família dela passou a acreditar em algo bem diferente. Será que eles estavam reconstruindo o que acreditavam que devia ter acontecido a partir do terreno? Será que os socorristas descobriram alguma evidência que nunca chegou aos relatórios oficiais? Ou será que algo simplesmente se perdeu à medida que a história passou de testemunha para a família e depois para os jornalistas? Quero saber o que vocês acham. Me contem a teoria de vocês nos comentários, porque provavelmente nunca haverá uma investigação formal suficientemente detalhada para resolver isso. As únicas duas testemunhas que realmente sabem a verdade são Chloe e a montanha, e nenhuma das duas pode falar. O que ambas as histórias concordam é que essa jovem de 23 anos, que era uma das alpinistas mais talentosas e versáteis de sua geração, nunca saiu da montanha que ela já havia escalado tantas vezes antes. Em uma de suas últimas entrevistas, Chloe foi questionada por que ela se recusava a se especializar, como quase todos os outros escaladores de elite, e sua resposta foi lindamente simples. Por que se privar? Chloe confiava em um instinto. Em um segundo, em uma parede de rocha onde a única testemunha era a própria montanha. No Everest, outro escalador também confiou em seus instintos, exceto que a decisão dele não foi tomada sozinho. Foi tomada diante do mundo inteiro, com a vida de outras pessoas em suas mãos. Quando a tempestade mais mortal da história do Everest atingiu, ele deu meia volta e desceu. E por essa única escolha, não o chamaram de azarado. Chamaram-no de covarde. Este próximo vídeo é sobre a mentira do Everest, que enganou o mundo.